22 Guild Wars capítulo 64, Roma, Servo Místico, R18, autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Roma sentiu uma onda de dor invadir sua vagina, quando seu ímen foi rompido, da mesma forma que uma caneta rasgaria um pedaço de papel molhado. Só que esse pedaço de papel molhado fazia parte do lenço dela, e a chamada caneta parecia mais uma haste grossa. Draco viu a expressão magoada de Roma e sorriu. Ele se inclinou, mordendo o pescoço dela, permitindo que Roma se acostumasse com a sensação de ele estar dentro dela. Ele não se moveu enquanto estava dentro dela assim. Ele sentiu a vagina dela se contraindo fortemente em torno de seu pau, como se estivesse tentando esmagar ou expulsar esse intruso externo de seu espaço. No entanto, foi tudo inútil, pois isso apenas fazia com que as paredes dela assumissem a forma dele a cada aperto. Em menos de 2 minutos assim, a combinação de sua conformação, bem como a provocação gentil de Draco em seu pescoço, fizeram sua expressão aliviar bastante. Passou de dor para um pouco preocupado e depois para uma leve surpresa. Não dói mais, não é? Draco perguntou com um leve sorriso. Roma abriu os olhos e olhou para Draco com uma expressão estranha. Havia um misto de desesperação e satisfação. Sua virgindade finalmente foi tirada por seu sote. Além disso, ele era seu Soulball Master. Roma sentiu uma onda de intenso desejo assaltá-la enquanto sua impaciência se tornava ardente. Ela queria que ela consumasse adequadamente o contrato deles. Sem a marcação dele, a vida dela só poderia ser considerada 8% realizada. Isso não acontece, mestre. Você pode continuar. Roma excitou Draco, tentando esconder sua impaciência. Porém, Draco podia ver tudo isso facilmente. Vendo que ela estava precisando urgentemente de uma surra, ele daria a ela. Me chame de Draco. Com essa frase, Draco puxou os quadris para trás lentamente e sorriu maliciosamente. Depois disso, ele empurrou de volta para ela com força total. Ah, mas Draco! Roma gritou, sentindo todo o seu abdômen sendo movimentado por sua vara grossa. Se você perguntasse a Roma como algo assim realmente se encaixava, ela seria tão ignorante quanto você. No entanto, a parte mais importante é que parecia estranho. Enquanto o pau dele esfregava suas paredes naquele impulso, ela sentiu seu interior sendo empurrado, mas isso também criou uma certa sensação difícil de descrever. Draco só parou por alguns segundos depois daquela estocada para deixá-la se acostumar com a sensação do tipo de prazer que o sexo poderia trazer. Ele não tinha muita certeza sobre a sensibilidade dela, mas parecia relativamente maior do que a de uma garota normal. Ele não queria que a Roma quebrasse na primeira investida. Draco começou a penetrar nela lentamente, apreciando a sensação do canal apertado de Roma. De certa forma, era semelhante ao design, com refluxos e arrepios ondulantes que pareciam funcionar de forma autônoma para levá-lo ao clímax o mais rápido possível. Em outras palavras, foi como enfiar o pau em um abismo de antenas que estavam vivas e acariciando ativamente seu membro. Se ele não tivesse tido uma experiência sexual tão forte em sua vida passada, ele poderia ter preenchido Roma muito rapidamente. Draco imaginou que esta propriedade única devia ser por causa de sua raça, já que as mulheres ciganas eram frequentemente rotuladas como súcubos por causa de sua forma fascinante, seu charme natural e sua imensa habilidade sexual. Talvez também porque seu corpo continha a energia das artes místicas, junto com sua habilidade passiva flexibilidade, tornando seu canal muito mais animado. Porém, Draco tinha mais certeza que era porque sua linhagem tinha apenas uma chance de receber sementes para a geração futura. Naturalmente, eles evoluiriam de uma forma que lhes permitiria extrair o sêmen da maneira mais rápida possível. Draco começou a respirar um pouco pesadamente enquanto se chocava contra Roma. Ela, aliás, estava gemendo atraentemente, com as mãos caídas atrás da cabeça e o rosto virado para o lado com os olhos fechados. Vendo seus lindos seios balançando nesta posição missionária, Draco sentiu seu desejo aumentar acentuadamente. Suas costas estavam na margem do lago e suas pernas balançavam no ar sobre a piscina. Draco estava parado no corpo d'água, o meio da coxa e abaixo coberto com um líquido claro e puro enquanto sua cintura estava paralela à margem. Era como se a piscina tivesse sido esculpida exatamente para esse propósito, permitindo que Draco penetrasse facilmente em Roma.
Draco se inclinou para a frente e agarrou os seios de Roma com as mãos. Eles eram cheios e redondos, mácios, mas firmes sob seu controle. Draco não os puxou, em vez disso os massageou suavemente enquanto se chocava contra Roma. Roma gemeu ao sentir as mãos de Draco em seu peito. Ela já estava dominada pela sensação de sua vara separando suas dobras e esfregando suas paredes, enviando ondas e mais ondas de eletricidade percorrendo seu corpo e entrando em seu cérebro. Se o sexo era assim, então ela estava apaixonada por ele. Foi muito bom, especialmente com ela Sote. Quando ele agarrou os seios dela e começou a acariciá-los, a estimulação tornou-se um pouco intensa demais para ela. Uma parte dela queria que isso parasse, com medo de perder a cabeça. A outra parte ficou extasiada com essa nova sensação e queria mais. Ela estava presa neste poço de indecisão, permitindo que Draco fizesse o que queria sem impedimentos. Os olhos de Roma se abriram, exibindo pupilas turvas e sua língua pendeu um pouco quando ela começou a ofegar pela boca. Sua mente estava ficando leve e fofa com a estimulação e ela sentiu que poderia flutuar como uma pena. Draco não sabia disso porque estava lutando. Lutando para manter sua carga. Ele teve que cerrar os dentes e fechar os olhos enquanto ofegava com dificuldade. Droga, pensei que Zayn era ruim, mas agora tenho Roma também. Como posso mostrar minhas proezas sexuais sob o poder dessas vaginas diabólicas? Draco estava incomparavelmente sombrio no fundo, mas ele não conseguia parar de mover seus quadris. Havia um formigamento intenso em seu pênis enquanto ele empurrava cada vez mais em sua boceta, os sons de seu pau quente esfregando suas paredes molhadas ecoando nos arredores. Misturava-se com a respiração ofegante e os gemidos baixos de Roma numa cacofonia de sons que faria qualquer espectador incapaz de resistir a juntar-se a eles. Quando Draco sentiu um líquido quente subindo por seu eixo, ele sabia que não poderia mais forçá-lo. Ele se inclinou sobre Roma e colocou a cabeça ao lado da dela, e ela o agarrou com força enquanto suas estocadas se tornavam mais violentas e desesperadas. Roma podia sentir o pau de Draco latejando ferozmente enquanto ele batia nela e ela sabia o que estava por vir. Seu próprio clímax ainda estava se acumulando, ainda não estava pronto para ir, mas o conhecimento de que ela seria preenchida com a semente de seu sote era como alimentá-la com um afrodisíaco. Seu canal tornou-se 10 vezes mais sensível e cada novo impulso a fazia sentir como se sua mente fosse implodir. Ela não conseguia mais controlar, sua chuva dourada irrompeu enquanto ela gritava. Naquele exato momento, Draco irrompeu nela, a cabeça de seu pau pressionada na abertura do colo do útero dela. Isto significava que a sua semente disparou diretamente para o útero dela, irrompendo-me outra vez com cada pulsação. Roma nunca seria capaz de descrever como era chegar ao orgasmo enquanto estava cheia de sêmen quente e espesso ao mesmo tempo, mas ela poderia simplesmente dizer que era avassalador. Quando a ejaculação de Draco cessou, ela caiu como um cordeiro fraco, seu corpo leve e quase insensível. Ela respirou pesadamente, sugando grandes goles de ar enquanto descia da euforia. Draco, que tinha acabado de encher seu útero, lentamente saiu dela com um som de pop. Roma tremeu quando ele fez isso, quando seu sêmen começou a vazar dela para a margem do lago. Draco olhou para a linda garota cuja pele escura brilhava sob a luz escassa do sol, o brilho do suor em sua pele fazendo-a parecer atraente. Como qualquer sujeito que se divertiu muito com uma linda garota, o primeiro pensamento de Draco foi: será que eu realmente fiz sexo com uma garota tão linda? Não tinha nada a ver com orgulho, mas era algo com que qualquer pessoa na sua situação poderia se identificar. Não se deve esquecer que, mesmo para os padrões de Draco, Roma era uma beleza de cortar o coração. Ela não estava no nível de Eva, mas era superior a qualquer outra mulher que ele tinha visto até agora, incluindo Zayn. Se Roma estivesse na Terra, ela teria milhões de seguidores em todo o mundo que fariam qualquer coisa por ela, mas aqui estava ela, ofegante enquanto sua vagina vazava com o esperma dele. Como Draco pôde se conter? Seu camarada voltou a ficar em posição de sentido, com os olhos ligeiramente vermelhos de desejo. Roma, que agora estava recuperando o fôlego na praia, gritou de surpresa quando foi agarrada e colocada nos braços de Draco. O sujeito se virou, ficando de costas para a margem enquanto estava de pé. Roma foi segurada em seus braços com as pernas enroladas em sua cintura e as mãos em concha em sua bunda macia e flexível. Suas mãos se enrolaram em torno de seu pescoço enquanto ela olhava em seus olhos ardentes, e sua excitação umedecida aumentou novamente.
Seu rosto ficou vermelho ao perceber o desejo intenso de seu mestre por ela. Isso a deixou secretamente feliz. Não se tratava apenas do efeito do relacionamento mestre-servo, mas principalmente do fato de que era o único dela. Normalmente, ela o teria apenas por um curto período de tempo e depois cairia na solidão eterna como sua mãe, mas não mais. Sua excitação atingiu o pico quando ela pensou nisso, e sua vagina, que estava vazando o esperma de Draco, começou a tremer de antecipação. Draco não se apressou em penetrá-la. Em vez disso, ele gentilmente beijou Roma assim, lábio com lábio. Roma ficou surpresa com isso, mas logo se derreteu no beijo. Ela sentiu uma infinidade de emoções percorrerem enquanto se conectava com Draco da maneira mais primitiva que dois humanos poderiam. Para ela, foi uma experiência emocional que ela guardaria para sempre. Draco, entretanto, sentiu um desejo mais primitivo crescendo. Afinal, Roma pode ser adorável em termos de aparência, personalidade e utilidade, mas ninguém poderia abalar a posição que Rivetingnicht ocupava. Foi por isso que lhe perguntou a ela: você se importa em ser uma concubina? O imperador tinha 3.000 concubinas, mas apenas uma esposa. Apenas uma mulher tinha tanto poder quanto ele. Era o seu verdadeiro amor e seria aquela que daria continuidade à linha imperial. Nesta situação, foi Eva. Zayn e Roma foram melhor descritas como concubinas por enquanto. Draco poderia nunca ter sentimentos por eles, e mesmo se tivesse, não seria tão difícil como com Eva. Mesmo que ele amasse esses três e os visse se afogando ao mesmo tempo, ele salvaria Eva primeiro. Draco interrompeu o beijo e olhou nos olhos de Roma, que estavam claros e não mais atordoados. Não havia impurezas em seus olhos, apenas lealdade e reverência. Draco não tinha dúvidas de que, entre Eva e Roma, seria difícil decidir quem era mais dedicado. Ele colocou seu pau na entrada dela e empurrou lentamente, sem nenhuma dificuldade real desta vez, já que o canal dela tinha tomado sua forma e havia lubrificantes potentes dentro. Draco agarrou seu pêssego com força e começou a mover seus quadris para frente e para trás, permitindo que seu membro estacionário a perfurasse assim. Roma engasgou e colocou o lado da cabeça em seu peito, maravilhada com o quão maravilhosa era essa posição. Como seu pau teve que se curvar ligeiramente quando entrou nela, ele esfregou intensamente seu ponto G na posição anterior. Foi apenas uma fricção geral que abrangeu a totalidade do seu canal, mas isso foi intenso. Sem falar que não havia mais dor, só prazer. Roma gemeu alto enquanto Draco movia a parte inferior de seu corpo cada vez mais rápido, empurrando-a mais profundamente a cada impulso. Felizmente, essa posição evitou que seu pênis batesse no colo do útero dela, caso contrário ela estaria sentindo um estímulo muito mais intenso que esse. Estava muito molhado e macio dentro de Roma. As sensações de Draco eram ainda mais exageradas enquanto ele continuava a penetrar nela, fazendo-o atingir seu limite lentamente. Ele mordeu as orelhas de Roma e aproveitou o momento em que ela se encolheu para roubar seus lábios. Suas línguas se entrelaçaram na boca, tentando devorar um ao outro enquanto Roma era devastada lá embaixo. Sua respiração tornou-se extremamente difícil e ela estava perdendo o controle. Ser beijada por Draco assim adicionou uma certa sensação saudável à relação deles que pareceu ter um forte efeito em seu coração virginal. Roma sentiu o seu clímax também, tendo conseguido compreender os sinais de alerta que normalmente estavam associados à sensação. Seus beijos tornaram-se mais fervorosos e intensos, à medida que ela começou a perder o controle de si mesma. Draco, que estava sendo bombardeado pelos lábios famintos de Roma, estava estimulado demais para deixar passar essa chance. Ele soltou a sua resistência e explodiu dentro dela, certificando-se de que a ponta da sua pila estava pressionada sobre o colo do útero dela. Roma atingiu o clímax no momento em que o sêmen quente entrou nela. Na verdade, ela era o tipo de garota que ficava intensamente estimulada quando tomava leite. Mesmo quando ela não estava exatamente lá, apenas um crampie poderia levá-la ao topo. O sêmen de Draco explodiu nela repetidamente, enchendo-a até a borda. O sêmen perdido durante a pausa após o estouro da cereja e a relação sexual atual foi imediatamente reposto e Roma sentiu-se satisfeita. Ela apenas descansou a cabeça no peito de Draco e falou levemente: "Por favor, cuide de mim de agora em diante, Draco." Draco acariciou suavemente seus longos e sedosos cabelos verde-azulados. Seus olhos focaram na distância. "Fique ao meu lado e eu lhe trarei alegria eterna."
A sua voz era profunda e profunda neste momento, contagiando Roma com um sentimento de total confiança e obediência. Draco falou na escuridão. Eu não tinha ideia de que Madame Vadome era uma voyeur. Roma ficou surpresa ao ouvir isso e se virou para ver sua mãe sair das sombras com um sorriso ligeiramente sombrio. Quando Roma percebeu que sua mãe provavelmente tinha assistido a tudo, seu rosto ficou vermelho como uma beterraba e ela sentiu vergonha profunda. Mãe. Por quê? Vadome apenas balançou a cabeça tristemente. Não era minha intenção ver você perder a pureza, meu querido. Quando cheguei, vocês dois já estavam nisso. Não queria interromper, então optei por esperar. Vendo o olhar triste de sua mãe, a raiva de Roma diminuiu quando ela sentiu preocupação. Mãe. O que há de errado? Vadome apenas olhou para Draco silenciosamente. Draco retribuiu o olhar dela de maneira uniforme, sem emoções discerníveis em seus olhos. No entanto, interiormente, ele suspirou em nome da rainha-mãe. Ele não era como Roma, que ainda estava sob os efeitos do contentamento e excitação de ser seu servo místico. Ele entendeu isso desde o momento em que viu as estatísticas de Roma e os efeitos do Soul Bond. Roma não era mais uma cigana do Vale dos Quatro Pontos. Ela era sua serva mística e, para descrever isso de maneira dura e desconfortável, ela era sua propriedade. Do lado positivo, isso significava que Roma poderia ser retirada da flora e fauna queste, assim como o pai de Denis. No entanto, esses NPCs não sabiam disso e nem os Roma. A situação era complexa. Aos olhos de Draco, esta era a maior fortuna de Roma. Ela obteria todas as suas habilidades não relacionadas a itens, independentemente da classe e do domínio exigidos. Ela também obteve todos os benefícios da raça humana, mantendo-os da raça cigana. Mais importante ainda, ela existiria. Ele não tinha planos de maltratá-la e até mesmo valorizava sua presença de uma forma utilitária, já que seus benefícios eram excelentes, especialmente a ressurreição negra. Ela também possuía a capacidade de crescer, o que significa que nunca se tornaria obsoleta. Ela possuía as artes místicas, um campo que havia sido minimamente explorado em sua vida passada. Nesta vida, seria totalmente novo para os jogadores e alguns NPCs. Ela teria vantagens sobre eles na batalha e em várias outras situações. Para Roma, tudo isso estava bem. Ele encontrou seu amado Soti e se uniu a ele. Isso lhe concedeu imenso poder e mudanças únicas. O mais importante, porém, era o fato de que ela poderia estar com seu filho enquanto vivesse. Para evitar o tipo de vida que sua mãe levava, ela não se importava em ser concubina. Nunca saber que seu pai a incomodava muito, mas ela nunca expressou esse sentimento. Para Vadoma, era uma mistura de prazer e dor, uma espécie de sabor agridoce. Sua amada filha alcançou o Soul Bonding das fábulas com seu Soti. Isso significava que ela estava destinada à grandeza e chegaria ao topo. Ela seria imortal e imortal, capaz de viver tanto quanto sua vida. Ela seria incomparável em termos de potencial de crescimento e poder. Sem falar que ela ficaria com seu Soti por toda a eternidade, garantindo-lhe felicidade e paz eternas, algo que ela nunca havia experimentado devido aos costumes. Como mãe, ela ficou feliz com isso. Como ela não poderia, sua filha se tornaria um modelo incomparável que viveria uma vida plena, mas ela tecnicamente não era mais sua filha. Foi afirmado que uma vez que uma potencial rainha-mãe alcançasse o Soul Bond, ela não seria mais viável para a posição de rainha-mãe ou para ser chamada de cigana. Isso não significava explicitamente que Roma fosse banida do clã ou que todos tivessem que desprezá-la. Na verdade, eles provavelmente a tratariam com respeito. Seu status era totalmente diferente agora. Ser uma cigana comum era um insulto a isso. Draco, posso ter uma conversa particular com minha Roma? Vadoma perguntou baixinho. Draco assentiu e equipou sua armadura. Sem virar as costas, ele falou com Roma. Espere por mim, eu voltarei para você. Com sua capa balançando ao vento e seu cabelo bagunçado balançando levemente, ele parecia majestoso neste momento. Até Vadoma teve que admitir que esse sujeito tinha algo sobre ele. Não é de admirar que sua filha tenha ficado tão apaixonada que se perdeu em menos de um dia. Draco piscou, deixando a dupla resolver seus problemas. Quando ele reapareceu, estava em seu pavilhão. Kyong que estava esparramado no chão, coberto de lençóis enquanto dormia com um ronco alto e estrondoso. Draco sorriu e abriu a tela do menu. Era hora de sair.
Guild Wars capítulo 65. Os primeiros membros do Umbra Riveting Nietzsche sentou-se em silêncio, sem se mover nem um centímetro. Os 5 generais sentaram-se à sua frente com expressões de dor. Eles pareciam estar sendo encarados por uma fera divina, incapaz de avançar ou recuar. Cobra estava suando profusamente enquanto ofegava pesadamente, enquanto Uno e Boi tinham expressões ferozes em seus rostos, como se estivessem tentando liberar um enorme cocô. Rin estava respirando de forma irregular e choramingando, enquanto Kiran fazia uma careta pesada. Sublime Notion não estava aqui, caso contrário ela poderia piorar. Qual foi a causa desta cena? Bem, a resposta simples foi que a noite Riveting estacionária estava liberando toda a sua intenção de matar acumulada livremente. Era tão espesso e potente que os pobres 5 generais, cujas mãos estavam encharcadas de sangue, estavam nas últimas pernas diante dele. O que eles fizeram para receber essa resposta? Absolutamente nada. Eles eram totalmente inocentes e indignos de tal tratamento. Pelo que eles sabiam, depois que Riveting Nietzsche definiu o esquema de recrutamento da guilda, ela os conduziu em um tour pelas várias propriedades pertencentes à Umbra na cidade de Karil. Seus olhos quase saltaram quando viram a loja. Irmão, como você pode chamar aquela coisa grande de loja? Isso é literalmente um shopping. Claro, o castelo não foi mostrado a eles porque era propriedade privada e não propriedade da guilda. Se eles tivessem visto o castelo de seu chefe, então eles poderiam simplesmente se curvar e se agarrar aos pés dele como cães sem vergonha. Eles então retornaram ao Guild Hall para examinar os poucos que passaram no teste, tornando-se membros oficiais da guilda, mas... no momento em que entraram na sala de conferência da guilda, Riveting Nietzsche sentou-se no assento do primeiro vice-mestre da guilda e se acalmou, liberando essa aura bizarra e aterrorizante. Os 5 generais teriam adorado se levantar e ir embora, mas não conseguiram. Foi semelhante a quando Mepisto impôs sua intenção de matar a todos. Eles estavam congelados e com medo, incapazes de se mover. No entanto, o fato mais importante foi que Ladibos não falou nem se mexeu. Se não fosse pelo peito subindo e descendo, alguém pensaria que ela estava morta. Em suas mentes, eles provavelmente tinham feito algo errado e Ladibos estava com raiva demais para falar. Ou mais provavelmente foi outro teste da Ladibos. Se fosse esse o caso, passaríamos com certeza. Temos que provar o nosso valor, ou a Ladibos pode se livrar de nós. Daí o cenário atual. No entanto, vamos dar uma olhada na mente de Riveting Nietzsche para ver qual foi a causa. Apenas uma rápida olhada. Que porra é essa? O que foi esse caos? Dentro de sua mente, o Conselho das Noites Habitantes estava envolvido em uma briga que não parecia melhor do que um bando de bêbados tentando brigar em uma taverna. Todos eles usavam rostos rosnando com intenções extremamente maliciosas, tentando despedaçar uns aos outros. Isso ocorreu porque Riveting Nietzsche suprimiu sua hesitação e preocupação, escolhendo um esquema de recrutamento para a Umbra. Depois de conseguir fazer isso, ela se sentiu aliviada por um tempo enquanto liderava os 5 generais. No entanto, depois que ela voltou, ela percebeu que reprimir sua loucura era inútil. Ela irrompeu em uma infinidade de dúvidas e autorrecriminações assaltaram sua mente, como ondas torrenciais em um pequeno barco. Seu conselho de noites Riveting, que vinha discutindo acaloradamente, mas de forma razoável, de repente tornou-se como feras selvagens enquanto atacavam uns aos outros. A aura assassina estava vazando levemente de Riveting Nietzsche, mas esse sentimento foi suficiente para dificultar os 5 generais. Essa garota da noite Riveting. Quantas pessoas ela matou? Quantas vidas em suas vidas passadas foram encerradas para ela ganhar esse tipo de aura? Só se poderia imaginar o tipo de júbilo acontecendo na antiga linha do tempo depois que eles morreram. O rosto de Eva, que estava escondido sob a escuridão de seu capuz, estava preso no rígido de um rosnado, seus olhos injetados de sangue e suas pupilas semelhantes a abismos girando como uma piscina escura. Dava a sensação de que olhar naqueles olhos enviaria alguém para um ciclo instantâneo de Sansara. Sua aura aumentava a cada segundo, e Rina estava gemendo audivelmente agora enquanto se dobrava sobre si mesma. O Uniboi tinha um veio saltando em suas testas, contraindo-se e vibrando com tanta força que alguém poderia pensar que estavam prestes a estourar. Os dentes de cobra batiam enquanto sua pele pálida se tornava como gelo, seu corpo começando a travar e congelar. Kiran fechou os olhos e esfregou as têmporas com firmeza,
tentando resistir à pressão da aura da noite Riveting. Justamente quando parecia que eles iriam morrer por causa disso, Sublime Notion irrompeu na sala, seu peito bombástico balançando com tanta força que um pequeno tornado chicoteou a câmara. Oi, tio. Todos estão se divertindo, tio? Imediatamente, a mente de Riveting Nietzsche se estabilizou quando ela ouviu a voz de sua melhor amiga. A aura que pressionava os 5 generais desapareceu imediatamente e todos deram um suspiro de alívio. Todos olharam para Sublime Notion com gratidão e reverência, um ato que a deixou perplexa. Ainda assim, ela estava feliz. Verdadeiramente, essa irmã mais velha é muito adorável. Ei, Sublime, você está aqui. Ótimo. Riveting Nietzsche falou lenta e roucamente. Seu corpo se sentia desconfortável depois de ficar imóvel por tanto tempo, então ela usou seu corpo de divindade para sacudir cada músculo até a capacidade ideal. Ela olhou ao redor da sala, avistando os 5 generais ofendidos e poderia facilmente dizer o que aconteceu enquanto ela enfrentava sua crise mental. Ela se sentiu arrependida, mas é claro que os 5 companheiros não podiam ver isso, apenas seu capuz misterioso voltado para eles. Seus rostos ficaram brancos como a neve quando sentiram medo. A Ladybos iria testá-los novamente. Riveting Nietzsche decidiu abordar o assunto em questão. Sublime, relatório. Sublime sentou-se graciosamente e sorriu levemente quando começou a falar. Mesmo que ela estivesse um pouco séria, aquele sorriso brincalhão parecia estar desenhado em seu rosto. Sua voz doce e fofa apenas fez com que alguém baixasse totalmente a guarda e tivesse vontade de beijar suas bochechas rechonchudas. Iniciamos o recrutamento da guilda há exatamente 4 horas e 13 minutos. Houve mais de 12.529 inscrições desde então e apenas 413 conseguiram passar nos vários testes. Os 5 generais respiraram fundo com isso. Apenas 413 de um total de 12.000. Essa foi uma taxa de aprovação de pouco mais de 3%. Meu senhor, imagine se um cenário do mundo real como este ocorresse. Haveria protestos intensos e forte repercussão social, mas em Bondless, só se poderia engolir suas queixas. Na verdade, as circunstâncias foram o fator mais potente disso. Se Umbra fosse uma guilda mediana com tal taxa de aprovação, eles seriam bombardeados com desprezo e desdém. Mas como foram a primeira guilda com maior potencial de crescimento e benefícios mais lucrativos, aparentemente, isso foi aceito como normal. Era semelhante a como alguém encararia isso com cautela se visse coisas dali surgindo de países com idade de consentimento baixa, em oposição a países com idade de consentimento adequada. No caso deste último, causaria indignação. Nota do autor: este rei não mencionou nomes. Repito, este rei não mencionou nomes, mas ainda assim, apenas 3%. Na verdade, esses sujeitos eram poucos da elite. E mesmo assim, essas elites foram separadas em classes, ou, para ser mais severo, em castas dentro da Umbra. Assim, mesmo os membros normais seriam elites qualificadas, enquanto os membros de posição mais elevada seriam as elites das elites. Honestamente, esse estilo de recrutamento não era tão único, mas foi definitivamente inteligente de usar nesta fase. No final do dia, Riveting Nietzsche ainda era um dos 5 líderes da guilda de nível divino da antiga linha do tempo. Sua capacidade de gerenciar guildas com o conhecimento do sistema da Bondless em mente era incomparável. Entre os 413 aprovados, 378 passaram no teste básico. 23 passaram no teste avançado e 11 passaram no teste de especialista. Apenas uma pessoa passou no teste básico neste momento. Sublime Notion terminou seu relatório com uma risadinha. Em sua mente, ela estava rindo de todos aqueles fracassos por serem tão perdedores. Uma garota tão má, mas fofa. Suspiro. Você teve que se apoiar no nepotismo para alcançar o céu vindo da terra, e agora você despreza aqueles que estão lutando para chegar ao seu lugar. Na verdade, a vida nunca foi justa. Os 5 generais estavam tão entorpecidos que podiam ouvir estática em seus ouvidos. Apenas uma pessoa passou no teste básico. O que uma guilda mais precisava era de membros centrais, que eram seus subordinados diretos e cuidavam de grande parte das tarefas que eram absolutamente cruciais para a guilda. Ter uma taxa de aprovação tão baixa para eles era. Eles sentiram que deveria ser o contrário. Estas elites deveriam ser admitidas principalmente como membros centrais,
com os mais fracos sendo enviados para baixo na hierarquia. Eles poderiam então preencher as fileiras mais baixas com números que serviriam como alimento. Afinal, o esquema de recrutamento de Rivetingnicht deixou de lado uma categoria crucial de jogadores. Harvey. Os perdedores que eram nada mais do que servos da guilda, gastando todos os seus momentos de vigília colhendo ouro para a guilda através de batalhas intensas, muito pouco sendo enviado de volta para eles. A vantagem disso era que eles podiam usar o emblema da guilda e usar certas comodidades extremamente básicas. Para se qualificar como Harvey, é preciso ser um noob total, um lixo total ou apenas um perdedor. Se alguém tivesse talento, a situação difícil iria temperá-los e criar o gênio. Se eles fossem realmente apenas um pedaço de joio sem talento, permaneceriam assim até o dia em que morressem. Bondless. Um jogo amigável e que revive o estresse, com excelentes gráficos e imersão. Que piada. Este era um segundo mundo, virtual ou não. Houve uma luta brutal e cruel por recursos e terras em todos os momentos, e muitas pessoas morreram fora do jogo por erros cometidos no jogo. Este jogo não era para os despreocupados. Mesmo assim, as pessoas ainda fluíam para lá como moscas. Por quê? Por causa da imersão. Por causa da tradição e habilidades incríveis. Por causa da profundidade e da limitação do mundo. Por causa da capacidade de conquistar seu próprio pedaço de território, se tivessem habilidade. Mas principalmente por causa da extensão da vida. Não foi tão pronunciado agora como seria mais tarde. Agora, havia capacetes de realidade virtual que limitavam a capacidade de uma pessoa permanecer conectada. Eles tinham que sair do jogo a cada 64 horas, o que era 16 horas na vida real. Draco e Rivetingnicht estavam desconectados na semana passada apenas para dormir e comer antes de entrar novamente no jogo. Eles não tinham tempo para fazer outras coisas. Nota do autor, por isso não me preocupei em incluir essas cenas. O recente logout de Draco no último capítulo, porém, foi com a intenção de fazer alguma conquista no mundo real, mas quando os Gaming Pods chegarem no próximo ano, haverá um grande fluxo de novos jogadores quando seus benefícios forem anunciados. Ser capaz de permanecer inconsciente por mais de 6 meses consecutivos, desde que fossem fornecidos nos motes suficientes. Ser capaz de experimentar o quádruplo do tempo do mundo real em um mundo de fantasia onde se pode ser princesa, sereia, elfo, além de mágico, espadachim, cavalheiro. Conte comigo. Qual era o sentido deste chamado mundo real, afinal? Os papéis foram decididos e os recursos do mundo foram partilhados. Já não era a época de Cristóvão Colombo e seus companheiros onde se podia navegar, encontrar novas terras e reivindicá-las, construindo uma civilização. Tudo isso foi reivindicado e agora todos tinham que cumprir diversas regras, sociais ou legais, caso contrário seriam penalizados. Eles tiveram que viver vidas tristes como engrenagens da roda que era a sociedade, à medida que a vontade geral de viver e a motivação diminuíam constantemente até que quase todo homem comum vivia a vida no piloto automático. Mas não mais. Em Bondless, alguém poderia ser qualquer coisa, desde que ganhasse com seu próprio esforço. O filho do presidente. O homem mais rico do mundo. Tudo significava merda em Bondless. A IA seguiu apenas suas diretrizes e os desenvolvedores eram um estúdio sem nome que não pôde ser rastreado por algum motivo. Alguém se perguntava como esses capacetes VR estavam sendo distribuídos. Além disso, como o servidor foi hospedado. Deve ter algum tipo de sinal, certo? Então, por que os capacetes não exigiam conexão com a internet? 1. O estúdio não poderia ser pressionado a concordar e o jogo ainda existia, embora algumas partes quisessem que ele desaparecesse. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Melhor tentar sua sorte e ver se você consegue continuar sendo um modelo no jogo. Não. Desculpe. Este jogo só reconheceu talento e trabalho duro. Dinheiro e influências externas significavam merda de cachorro. Presidente de um país de primeiro mundo. Desculpe, mas você vai ter que lamber as botas desse garoto edgelord de 21 anos, que criou um. Como aquelas crianças chamaram isso de novo? Guilda de nível divino. A hierarquia social seria lançada no caos à medida que as posições fossem reorganizadas, os que estavam no topo caíam e os que estavam na base subiam rapidamente. Os 5 generais, é claro, não sabiam de tudo isso.
Ninguém o fez, e foi por isso que Draco ficou tão pressionado até Eva chegar. Ele poderia fazer essas missões únicas e ganhar recompensas incríveis enquanto deixava o desenvolvimento da guilda para sua mulher, que possuía cada pedaço de conhecimento que ele possuía, menos um pouco. Da mesma forma, ela também sabia coisas que ele não gostava da Dragonês na mina de Éter. Veja os benefícios que Draco ganhou com apenas uma missão única no início do jogo. Só foi possível estremecer quando perceberam que ele tinha outras 3 missões únicas na bolsa, bem como um mapa para um cofre divino. Noite Rebitante assentiu. Onde eles estão? Eles estão esperando na sala da Assembleia da Guilda. Sublime Notion respondeu enquanto bocejava. Vamos encontrá-los então. Eles deixaram a sala de conferências e desceram para a sala de reuniões, que ficava apenas um andar abaixo deles. A sala de assembleias era uma área ampla que lembrava a sala de ginástica de uma escola, com piso de madeira polida e amplo espaço aberto. Havia um pequeno palco próximo ao lado leste da sala que permitia que o pessoal-chave fizesse anúncios com facilidade. As paredes foram pintadas de vermelho profundo, com murais de batalha e derramamento de sangue. Não se podia deixar de se sentir pronto para lutar e lutar até a morte por uma causa quando se olha para ela. As elites reunidas aqui não foram exceção. Muitos deles respiravam pesadamente, os olhos vermelhos e os punhos cerrados. Eles queriam lutar heroicamente e morrer como campeões na guerra. Mas quando a noite Riveting entrou, sua aura sufocou esses pensamentos enquanto essas elites se tornavam solenes. Eles não eram como Sublime, que era muito despreocupado para sentir essas coisas, ou os 5 generais, que foram intimidados pelo medo de sua senhora-chefe. Eles estavam experimentando sua aura afiada e malévola pela primeira vez de tão perto. Ao contrário de Draco, cuja aura era mais dominadora e arrogante, Riveting Nix era fria e misteriosa, fazendo com que alguém se sentisse jogado em uma floresta assombrada sem qualquer amo proteção. Ela olhou para todos eles lentamente, seu capuz escuro e abissal passando sobre as pessoas vestidas aqui. Das 413 pessoas, 230 eram do sexo masculino e 183 do sexo feminino. Foi uma divisão impressionantemente semelhante que mostrou que dentro do Bondless, a disparidade da força de combate inata não era mais um limitador. Afinal, tudo se resumia a estatísticas. Você poderia ser o pedaço de carne mais musculoso, a única unidade absoluta do mundo, e ainda assim ser espancado como a carne de um adolescente nas mãos de uma criança magricela, desde que suas estatísticas fossem superiores às suas. Finalmente, ela falou. Sua voz clara e sonora, que soava como uma deusa reencarnada, criou uma dissonância para os jogadores reunidos na sala. Você está aqui, no Guild Hall of Umbra porque passou em um de nossos testes e agora é elegível para se tornar um membro. Riveting Nietzsche parou de olhar em volta e dirigiu seu olhar para todos eles em geral. Seu tom ficou mais duro e a temperatura na sala caiu ainda mais. No entanto, Umbra é uma guilda que está destinada a alcançar o auge. Tudo o que você provou é que não é um lixo comum à beira da estrada e nada mais. Não está provado que você tem a habilidade de criar ou executar qualquer serviço, ou simplesmente, uma habilidade comercial. Você não provou se consegue pensar fora da caixa. Tudo o que você provou é que tem um bom talento para o combate, que é o requisito mais básico. Ela parou por um momento para deixar suas palavras serem absorvidas enquanto os rostos das elites reunidas mudavam várias vezes em um minuto. Ainda assim, você passou e é tecnicamente membro da Umbra. Você receberá as necessidades mais básicas de sua casta até que possa provar que merece mais. Claro, essas necessidades superam o que qualquer outra guilda pode lhe dar, então eu tenho um último teste para todos vocês. Sua voz tornou-se como o 7º nível do inferno quando a área começou a congelar. Você não provou sua lealdade e eu não tolerarei cães raivosos na guilda de Draco. Sua expressão tornou-se maníaca quando sua aura pressionou as elites na sala, como um peso de 10 toneladas caído sobre seus ombros. Sua voz tornou-se intensa e fanática, como se ela estivesse completamente excitada com alguma coisa. Prove sua lealdade à guilda. Prove sua lealdade a Draco. Faça isso e você será admitido na primeira guilda. Fale e você morrerá. Ela começou a rir perigosamente, para medo dos 5 generais e preocupação da Sublime Noção. Guild Wars capítulo 66. Os primeiros membros da Umbra 2 Os elites caíram de joelhos ao serem oprimidos por tudo o que estava acontecendo.
Eles não eram como os 5 generais que eram verdadeiros assassinos no mundo real, tendo também construído alguma resistência à estranheza da noite Rivetinga ao longo do tempo. Eles estavam vivenciando sua loucura em primeira mão e de uma forma muito dolorosa, que era uma supressão direta de sua aura. Eles não podiam ver a expressão dela, caso contrário seus rostos ficariam pálidos do medo e eles se arrependeriam de ter se juntado à Umbra. O semblante de Rivetingnight foi distorcido pela loucura e pelo mal. Vocês acham que eu não sei que alguns de vocês planejam aproveitar nossos benefícios e ir embora logo em seguida? Vocês nos consideram tolos? Seu rugido fez recuar todas as elites reunidas diante dela, algumas delas cuspindo sangue enquanto o faziam. É preciso saber que esses eram jogadores hardcore que representavam uma fatia do melhor que poderia ser oferecido, mas ainda assim tiveram que dar alguns passos para trás para se estabilizarem. Rivetingnight usou uma mistura de aura, técnica de linhagem e manipulação de energia mundana para alcançar esse efeito. Afinal de contas, apenas o grito dela para causar isso era um pouco improvável. É claro que havia aqueles que pretendiam se juntar à Umbra devido ao respeito e à vontade de ascender com a primeira guilda. Houve também aqueles que aderiram por curiosidade, sem entusiasmo, principalmente para descobrir o que estava acontecendo com a chamada primeira guilda, bem como para ver se valia a pena seu precioso tempo. Houve aqueles que se juntaram como espiões de outras guildas. Só porque a existência de Draco e Umbra era assustadora não significava que eles iriam recuar completamente. Finalmente, houve aqueles que obviamente aderiram para colher os frutos e desistiram quando chegou a hora de se esforçar. Este grupo formou a grande maioria, infelizmente. Quando os elites ouviram o que Rivetingnight disse, houve uma grande variedade de reações. Aqueles que planejavam ser leais olhavam para os outros com desconfiança, enquanto aqueles que estavam curiosos tinham expressões de estranheza em seus rostos. Os espiões engoliram sua insatisfação e fingiram fazer parte do grupo curioso, enquanto aqueles com intenções nefastas ficaram com medo. Além disso, aqueles cachorros que foram enviados aqui para coletar informações, vocês realmente acham que não tenho ideia da sua existência? Os espiões, que estavam se misturando, de repente se destacaram enquanto tossiam, não com sangue, mas apenas tossiam. Eles sentiram a garganta secar rapidamente quando as palmas das mãos ficaram suadas e os joelhos ficaram fracos. Aqueles que estavam na categoria de curiosos e leais permaneceram inalterados, enquanto aqueles que se enquadravam na categoria de espiões e desertores sofriam imensamente. Como foi Rivetingnight fazer isso? Ela não era como Draco que tinha os olhos divinos de Kaelo. Mesmo assim, Draco só conseguia realizar variações de ver. Ele não poderia afetar diretamente suas mentes com isso. Bem, agora ele poderia, com a habilidade da Roma, mas isso foi uma adição recente. A verdade é que era uma mistura de muitas coisas. Foi uma grande parte de uma habilidade passiva que ela comprou para a subclasse Shadow Assassin chamada Dark Interrogation. Dark Interrogation, habilidade passiva classificação, raro efeito. Suas palavras têm a capacidade de convencer os ouvintes e exibir efeitos visuais que respondem direta ou indiretamente à sua consulta. Nota 1. Isso só funciona naqueles dentro do seu ranking com efeito limitado. Esse foi o principal motivo. A razão secundária foi a supressão de sua aura, enquanto uma das razões diversas proeminentes foi o uso de uma técnica que ela aprendeu em sua vida passada como assassina, espiã dentro do Bondless, que exigia uma combinação problemática de vazio de perfeição, bem como mundano. Manipulação de energia. Draco seguiu o caminho de um artesão, principalmente encontrando maneiras únicas de usar a energia mundial para aprimorar suas técnicas de artesanato. Rivetingnight não se preocupou em criar Tradeskills e adotou Tradeskills muito mais sombrios do que se veria em guildas sombrias. Seu uso da energia mundana era fundamentalmente diferente do de Draco, semelhante a como todos tinham os mesmos músculos em um braço, mas sua caligrafia era diferente quando esses braços moviam uma caneta sobre um pedaço de papel. Os 5 generais apenas assistiram a isso com expressões simpáticas, mas não se opuseram à senhora-chefe, na verdade apoiaram o comportamento dela. Eles eram membros de uma organização maligna e cruel, tendo que subir do degrau mais baixo sem perder a vida. Eles agora ocupavam posições um tanto altas, mas sabiam que sempre haveria aqueles bajuladores que se aproximariam deles para obter favores. Falando de modo geral, os bajuladores não eram ruins.
Eram aqueles que vinham com intenções nefastas ou tinham 0% de confiabilidade que eram um problema. Como alguém poderia distinguir um bajulador do outro? Todos eles usavam os mesmos sorrisos descarados e falavam as mesmas palavras lisonjeiras. Um bajulador com boas intenções agirá quase da mesma maneira que alguém com más intenções. Então, como peneirá-los? Todos tinham seus meios, mas o fato de que sua ladibos pudesse oprimir diretamente essas pessoas para que se rebelassem fez com que seu respeito por ela aumentasse. Esses 5 eram novos no mundo do jogo e estavam aprendendo rapidamente. Esses jogadores tinham padrões de fala e estilos de pensamento diferentes daqueles do submundo. Os jogadores eram rudes e grosseiros, mas tinham um parentesco intrínseco entre si que transcendia raça, sexo ou até mesmo espaço-tempo. Eles eram mais leves em suas ações e encaravam a maioria das coisas com leviandade porque podiam reaparecer. Eles ainda não conseguiam se identificar com isso, mas certamente conseguiam se identificar com o gerenciamento de uma organização da mesma forma que Ladibos. Isso mostrou a eles que Ladibos era um verdadeiro gênio. Aquele nosso chefe. Qual ancestral dele bateu no divino celestial Amaterasu para conseguir esse tipo de mulher apoiando-o? Ah, não que o Amaterasu existisse, era apenas um ditado. Sublime Notion estava preocupada, mas ela não impediu isso. Gwen estava ciente de que algo estava acontecendo com Rivetingnight, mas ela se contentou em esperar até que sua melhor amiga estivesse pronta para compartilhar tudo com ela. Aliás, Rivetingnight e Draco não se importaram em contar o segredo a Sublime, apenas que não poderiam fazê-lo com a IA observando e ouvindo tão de perto. Sublime Notion pode ser uma gracinha vingativa e despreocupada, mas ela também tem seus pontos fortes. A primeira foi sua compaixão pelos garotos com dificuldades de socialização, como o antigo Draco, e sua confiança absoluta em Rivetingnight. Rivetingnight riu alto. De 413 pessoas, apenas a 30 planejam permanecer leais e 69 de vocês estão em cima do muro. O resto são traidores ou futuros desertores. Ótimo. Ótimo. Sua voz maníaca de repente se acalmou e as pessoas reunidas finalmente perceberam que estavam na presença de uma mulher com problemas mentais. Não vou intimidar todos vocês. Aqui estão os contratos de adesão à Guilda da Umbra. Eles são separados com base no nível de benefícios e prejuízos, bem como na sua casta, então dê uma olhada e assine se quiser. Rivetingnight falou de maneira extremamente uniforme enquanto agitava as mãos. Uma tela apareceu diante de todos os jogadores na sala, detalhando os termos e condições do contrato de adesão da Umbra com base em seu nível. Quando os jogadores analisaram esses termos, seus rostos empalideceram e seus olhos se arregalaram. Que boa guilda! Os benefícios que eles estavam oferecendo eram incríveis. Todos os efeitos do Guild Hall e da Guild Shop foram listados, bem como pré-visualizações para habitação e manutenção. Era como viver num hotel de 3 estrelas com tudo o que precisavam disponível. Tudo o que eles precisavam fazer era trabalhar pelos pontos de contribuição da guilda e poderiam conseguir quase tudo e qualquer coisa necessária para subir. É claro que foram impostas certas limitações entre os níveis em termos de recursos disponíveis, prioridade de compra, descontos e comodidades acessíveis, bem como direitos de gestão. Mas ser um membro básico da Umbra era muito melhor do que ser um membro central da maioria das guildas, incluindo Kamizu e similares. Não se deve esquecer que Draco teve que dormir na longa casa do assentamento de Darkrow como um Arvei. Antes disso, como dormir era desnecessário, ele sobrevivia com muito trabalho e esforço. Conseguir tudo isso no início do jogo não foi completamente perdido para esses jogadores. Eles não eram como Kiran e companhia, que eram absolutamente novatos quando se tratava de jogos. Eles sabiam que o Boundless se tornaria um grande sucesso no futuro, e o recentemente inaugurado Intermediary Trade Center era a prova disso. Nota do autor: é o que permite aos jogadores trocar a moeda do jogo por moeda real, semelhante a um leilão, com outros jogadores e vice-versa. Normalmente, seus olhos ficariam vermelhos porque eles desejavam poder mover as malditas mãos para assinar mais rápido, mas Umbra foi verdadeiramente implacável. Havia uma cláusula que dizia que uma vez que alguém assinasse a Umbra, eles só poderiam sair se satisfizessem alguns requisitos absurdos. Até mesmo os membros básicos tiveram que pagar 3.000 platina, bem como um item épico, para rescindir o contrato. Onde diabos iríamos conseguir esse dinheiro e tal item?
Você achou que éramos como aquele seu Guildmaster doente que quebrou recordes como se fossem seu brinquedo. Por que falar de forma tão elaborada? Por que não dizer simplesmente depois de assinar, você não pode cancelar? E foi ainda pior para os membros de nível superior. Esse fato fez com que muitos hesitassem, mas houve quem não se incomodasse porque não planejava partir de qualquer maneira. Eles assinaram o contrato imediatamente e se tornaram membros oficiais da Umbra. Sob seus crachás estava sua guilda, bem como um emblema da guilda gravado na área do peito. Era o símbolo de um dragão negro, com um círculo de símbolos Matagama pairando ao redor da serpente. O emblema da Umbra sozinho parecia tão legal que esses jogadores começaram a babar. Na verdade, o processo de pensamento de um jogador era muito diferente do dos plebeus. Se você assinou, por favor, suba ao palco e fique atrás de mim para orientação. Riveting Nietzsche acenou com a cabeça para as pessoas que agora eram membros oficiais e elas se posicionaram com passos confiantes e entusiasmados. Eles chegaram à Umbra. Finalmente. Foi como tentar o emprego dos seus sonhos e finalmente consegui-lo. Foi um sentimento difícil de descrever, mas sentimos-nos realizados e realizados. Os espiões e desertores, porém, estavam suando enquanto a aura os pressionava com mais força. Desde que os legalistas assinaram e deixaram a área efetiva da aura, ela se intensificou sobre eles. A maioria dos cercadores encolheu os ombros e assinou. A aura apenas os pressionava levemente, não o suficiente para fazê-los se sentirem péssimos, mas era um pouco desconcertante. Bom, eles já estavam na Umbra e os benefícios foram ótimos então, por que não? Logo, todos os defensores e legalistas estavam dispostos atrás da noite Riveting. Alguns dos desertores ficaram comovidos com os benefícios e cerraram os dentes antes de assinarem com relutância. Os espiões não se atreveram a fazê-lo. Assim que assinaram, eles estavam praticamente desaparecidos. A maioria dos desertores também se sentiu relutante. Claro, esses benefícios eram bons, mas e se a Umbra se tornasse uma guilda de merda mais tarde? Não poderíamos deixar a guilda então durante seus altos e baixos, teríamos que continuar com ela. Não quero cair com um navio afundando, quero andar no luxuoso cruzeiro. Esse impasse durou 5 minutos tensos antes de Riveting Nietzsche bater palma com um sorriso. Claro, aquele sorriso estava escondido, então ela apenas bateu palmas. Toda a atenção recaiu sobre ela enquanto ela falava lentamente com um sotaque irritante. Bem, parece que já passou o tempo suficiente. Aqueles atrás de mim são aqueles que estão dispostos a ingressar na Umbra de forma limpa, enquanto o resto de vocês são ratos que esconderam intenções nefastas por trás de sua inscrição para ingressar. Sua voz tornou-se tão arrepiante que as elites restantes das facções desertoras e espiãs sentiram a aura da morte sobre elas. E os ratos devem ser exterminados. Riveting Nietzsche jogou fora uma infinidade de facas de arremesso, as lâminas saindo de seu inventário e caindo em sua mão tão rápido que ela parecia uma torre. Cada faca voava com precisão e velocidade, perfurando o jogador bem nos olhos ou na garganta. Todos gritaram de dor e agonia enquanto morriam, deixando cair um ou mais itens de cada vez. Quando a noite Riveting terminou, toda a área estava em silêncio e todas as pessoas que ficaram na sala tinham rostos brancos. Eles agradeceram aos deuses por não terem estado do outro lado e também se sentiram um pouco preocupados com a crueldade de seu vice-mestre da guilda. Poderia a Umbra ser uma guilda das trevas? Impossível. Não só as guildas das trevas eram mais difíceis de formar, como também não podiam usar o localizador de guildas ou estar baseadas em qualquer cidade tão abertamente. Talvez Ladibos seja a única. Todos eles se voltaram para o segundo vice-mestre da guilda, Sublime Notion, e sentiram calor quando viram seu rosto adorável. Ah, como a Umbra poderia ser ruim! Olhe para essa garota doce e fofa que é a vice-mestre da guilda. Ah, meus dias na Umbra certamente serão gratificantes. Ah, seus pobres tolos! De certa forma, Riveting Nietzsche era melhor que Sublime Notion. Riveting Nietzsche mataria você imediatamente se ela estivesse insatisfeita, mas Sublime Notion iria te matar só porque ela podia. Riveting Nietzsche voltou-se para os 5 generais, Sublime Notion e os membros da guilda recém-recrutados. Restam exatamente 108 de vocês aqui. Um número tão auspicioso me diz que todos vocês são muito especiais, já que são os primeiros membros da primeira guilda. Riveting Nietzsche fez uma pausa antes de caminhar entre eles com os braços atrás das costas,
parecendo um oficial militar treinando seus soldados. Há 81 de vocês que são membros básicos, 18 de vocês que são membros avançados e 8 de vocês que são membros especialistas. Há apenas um membro principal por enquanto. A área ficou em silêncio enquanto todos estavam concentrados nas próximas palavras dela. Riveting pode não irradiar a aura heróica e carismática de Draco, mas ela compartilhava perfeitamente sua aura de autoridade. Não se podia deixar de ouvi-la seriamente quando ela estava assim. Começando pelos membros básicos, todos vocês indicarão seus nomes e sua turma. Opcionalmente, vocês podem indicar seu nível e idade. Riveting cruzou os braços enquanto ordenava. Todos não puderam deixar de compartilhar um olhar. Claro que nome e classe estavam bem, até mesmo o nível era razoavelmente legal, mas... idade? O que isso tem a ver com alguma coisa? Ainda assim, eles começaram a se apresentar de maneira tão rude. Rivestone, clérigo. Nível 10 e 23 anos. Johnny Sins, Ashknid. Nível 10 e 35 anos. Penetrador Toísta, Lance Knight. Nível 10 e 32 anos. Fierionter, Criomancer. Nível 10 e 19 anos. Punch King, Spellblade. Nível 10 e 17 anos. A nomeação continuou até que cada um dos 81 bolsistas se nomeou. Muitos ficaram com os rostos vermelhos de tanto rir a menção de alguns dos nomes, que eram muito engraçados. Inconscientemente, apenas este simples ato de compartilhar algumas informações pessoais menores dissipou toda a tensão anterior e adicionou alguma vivacidade, bem como uma forma simples de parentesco com as pessoas na sala. Quando todos os 81 rapazes e moças terminaram de se apresentar, todos se voltaram para os membros avançados, que eram 18. Seus emblemas eram de cor azul celeste, assim como os itens raros. Aliás, os membros básicos tinham emblemas verdes escuros, os membros avançados tinham emblemas azuis, os membros especialistas tinham emblemas violetas e os membros principais tinham emblemas dourados. Os 5 generais tinham emblemas da cor do arco-íris, enquanto Sublime Notion e Riveting tinham emblemas brancos puros. Ninguém sabia qual era a cor de Draco. Artistomp, Pyromancer. Nível 11 e 21 anos. Febre da Meia-Noite, Assassino. Nível 10 e 24 anos. Wakeunt, Espadachim. Nível 12 e 37 anos. Loliking, Druida. Nível 11 e 23 anos. Amante Eterno, Guardião. Nível 12 e 20 anos. A introdução dos 18 logo chegou ao fim e ainda mais companheiros não puderam deixar de rir. Parecia que quanto mais talentoso fosse, mais tola seria a escolha do nome. Até os 5 generais, menos Kiran, riram um pouco. Sublime Notion riu junto com a multidão, sua voz doce fazendo alguns dos homens mais velhos se lembrarem de quando suas irmãs mais novas e tolas costumavam segui-los por toda parte. Os 8 especialistas ficaram um tanto calmos durante tudo isso, embora alguns deles sorrissem. Lord Donger, Spellblade. Nível 13 e 19 anos. Maple Forest, Cleric. Nível 14 e 17 anos. Slinzy, Mage Guard. Nível 13 e 20 anos. Balde Chutado, Paladino. Nível 12 e 25 anos. Coldsumer, Hidromancer. Nível 13 e 27 anos. Primavera Quente, Olimancer. Nível 10 e 16 anos. Jovem Duelo, Espadachim. Nível 14 e 22 anos. Slit Breeze, Aromancer. Nível 13 e 21 anos. Os 8 se apresentaram e todos, exceto os 5 generais e os 2 vice-mestres da guilda, olharam para eles com respeito. Eles faziam parte da elite que logo chegaria ao topo. Riveting perdeu a seriedade quando viu um Olimancer em sua guilda. O que diabos ela estava fazendo como membro avançado? A classe Olimancer é um passe instantâneo para se tornar um membro principal. Por favor, junte-se a outro colega aqui. Riveting afirmou calmamente. Aquela chamada Warspring era uma jovem bonitinha e baixa que usava óculos e parecia nerd. Ela era quase estéril por todos os lados e sua figura era reta como um poste, mas seu rosto era extremamente agradável. Seus olhos eram azuis claros e seu cabelo era ruivo. Ela tinha algumas sardas no rosto e usava um manto branco enorme. Ela ficou surpresa quando ouviu o que Riveting disse, mas balançou a cabeça. Não estou apto para ser um membro principal. Já gosto bastante de ser um membro avançado. Se a senhora da guilda quiser que eu faça alguma coisa,
Eu farei. Rivetingnicht só pôde suspirar e permanecer em silêncio. Todos se voltaram para o último sujeito restante, que permaneceu quieto durante todo o processo desde o início. A aura repressiva não lhe foi imposta e ele assistiu tudo acontecer com desinteresse. Quando viu que era a sua vez, seus olhos ficaram mais aguçados e sua voz soou alta, enquanto seu nome era anunciado com orgulho e paixão desenfreados. Butloverhambunctious, Batlibard. Nível 15 e 21 anos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.